Boa tarde, aqui é a Juliana do Profissão Mãe e hoje eu quero comentar um pouquinho a respeito da decisão do STF que saiu ontem contra a legalização do ensino domiciliar. Quem tem os seus filhos educando-os em casa ou quem tinha essa intenção já deve estar por dentro do assunto. Então, ontem ocorreu, na verdade foi finalizada a votação, porque tinha dado início antes e o ministro Barroso tinha se posicionado favorável. Até então todo mundo ficou muito esperançoso de que realmente ia ser legalizado, para que essas famílias que educam seus filhos em casa saíssem da ilegalidade. Na verdade, não estavam na ilegalidade, porque o próprio ministro tinha suspendido em todas as outras instâncias, né, se alguém estava com algum processo desse tipo, havia sido suspenso até o julgamento desse caso, que seria válido para todos os outros casos das outras instâncias. Então, o que acontece? Até então, as famílias que vinham educando em casa tinham esse amparo, entre aspas, né, da Constituição, que diz que é dever do Estado e da família darem a educação dos filhos. Porém, ontem, com essa votação, o que muda? Muda que, perante a lei, quem estiver fazendo isso vai estar ilegal, infelizmente. Sou mãe de 4 filhos, tenho dois, na verdade uma em idade escolar, que ela fez 5 anos, o outro fez 4 há pouco, então não se enquadra ainda, mas a de 5 anos e o de 4 também já vinha ensinando em casa, com a esperança de que saísse essa legalidade e nós tivéssemos possibilidade de estar ensinando em casa dentro da legalidade. Infelizmente isso não vai ser possível. Ano que vem, se nada de diferente acontecer, todos nós teremos que matricular as crianças na escola e levá-las, né, para que sejam ensinadas, escolarizadas dentro do ensino. A questão que venho a levantar é a seguinte: eu acredito que as pessoas que estão lá, que fizeram essa votação, os ministros e tal, eles nos representam. Então, se veio essa decisão do STF, ela está representando o povo. E aí eu levanto algumas questões para nós ponderarmos como pais, como educadores e como seres humanos também. Vi algumas notícias no YouTube, alguns posts e os comentários assim calamitosos, na minha opinião, de pessoas falando absurdos sobre o ensino domiciliar, soltando até palavrão, sabe? Umas coisas assim que não condiz com, principalmente em se tratando de estudo, na minha opinião. A gente fala algumas coisas sem ter o devido conhecimento. Pelo que eu sei das famílias que ensinam em casa e que querem essa liberdade de ensinar, posso estar falando bobagem, mas desconheço alguma família que tenha a intenção de deixar o seu filho analfabeto, de deixar o seu filho pior do que já está. Todos têm a intenção melhor possível de dar a melhor educação para o seu filho. E aí vem a seguinte questão: o Estado se nega a dar essa liberdade, na minha opinião seria uma liberdade, assim como temos a liberdade de expressão, deveríamos ter a liberdade de escolher como os nossos filhos vão ser educados? Como os nossos filhos deveriam ser educados ou não? Eu acredito que isso é uma decisão que cabe aos pais. Muitas pessoas dizem que não, é uma decisão que cabe ao Estado. Ok. Respeito, né? Claro, a posição de cada um tem os seus motivos para dizer o que diz. Minha opinião, vou dizer o seguinte para vocês. Quem decidiu a pessoa com quem ia se casar, com quem eu ia casar, fui eu.
Eu escolhi a pessoa com quem ia casar, eu escolhi constituir uma família e eu escolhi ter filhos. Consequentemente, na minha opinião, eu é que sou responsável por esses filhos. O Estado deveria dar um amparo, deveria ajudar, auxiliar, uma vez que nós pagamos imposto para isso. Mas a responsabilidade deveria ser dos pais, deveria. Na minha opinião, porque foram os pais que colocaram os filhos no mundo. Poxa, não foi o Estado que pôs. Se foi você que pôs o filho no mundo, você que tem que cuidar. Minha opinião. Aí vem a outra questão, a da socialização. Ok. Não existe nenhum estudo provando que criança que é educada em casa é antissocial. Não existe. Podem procurar, se tiver, vocês me comuniquem, por favor, mas eu não encontrei nenhum dizendo isso. Não existe nenhum estudo científico, mesmo que alguns pedagogos, mestres e doutores, né, enfatizam isso de maneira, eu diria, até fanática. Não de maneira a entrar numa discussão, mas de maneira a defender uma posição que seria eu estou certo e pronto, acabou. É essa posição que alguns defendem. Não tem que ser assim, pronto, acabou. Por quê, gente? Nós estamos aqui defendendo a diversidade, a liberdade de expressão, a liberdade de escolha. Estamos numa democracia. E as pessoas, alguns vêm tacando pedra sem nem conhecer os métodos. Tem pais por aí que sequer sabem o tipo de método utilizado para educar os seus filhos na escola, que o Estado promove. O método tradicional. Existe algum outro tipo de método? Existe sim, mas tem pai que nem sabe que existe. E aí começa a tacar pedra contra as pessoas que estão querendo fazer algo diferente. Por quê? Porque o diferente incomoda. Quando você vê alguém fazendo algo diferente de você, você fica incomodado com aquilo. Por que que eu não estou fazendo? Ou por que que a pessoa não está fazendo do jeito que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo errado? Aí você se posiciona, não, eu não estou errado. Então quem está errado é você. Então, não é assim, gente. Pode estar certo educar em casa e pode estar certo educar na escola, cada um conforme as suas necessidades. Não existem duas pessoas, uma igual a outra, assim como não existe apenas uma opção. Então, acho que isso deveria ser muito bem colocado no sentido de tem a liberdade de escolher como vai educar seu filho? Sim. Existe uma legislação para isso? Não existe. Então vamos criar uma legislação. Não vamos vetar o que está sendo colocado como novo. E mais, digo mais. Alguns se colocaram da seguinte forma: tem pais que querem colocar uma redoma em volta dos seus filhos, que querem educar do jeito que eles bem entendem. E o Estado está fazendo o quê? Não está fazendo a mesma coisa? Querendo educar do jeito que bem entende? Vou colocar uma situação muito recente. Ideologia de gênero. É uma situação bem recente. Teve pais que saíram na rua, que bateram panela, que colocaram cartaz. Não queremos ideologia de gênero para os nossos filhos. Não queremos. Se posicionaram contra o MEC. Aí foram lá e falaram, não, então tá bom, não vai ter ideologia de gênero. Os pais não quiseram, então não vai ter. Vai dar uma olhada nos manuais que está sendo mandado pelo MEC. Tudo com ideologia de gênero. Então, assim, você defende que não pode, a família não pode educar do jeito que quer, mas o Estado está enfiando goela abaixo aquilo que eles querem que seja imposto, independente do que a família ache ou deixe de achar. Nós estamos vivendo realmente numa democracia? Não tenho muita certeza disso. Acho que é um pouco camuflada essa democracia que nós estamos vivendo, infelizmente. Essa é a minha posição, lamentável, na minha opinião, lamentável o que aconteceu ontem. Nós tivemos a oportunidade de ver se abrir novos horizontes para novas ideias, para nós crescermos rumos diferentes, mas nós queremos continuar na mesmice.
infelizmente. Mas temos que acatar, lei é lei, não tem como passar por cima, né? Se foi dito, está dito, e nós temos que acatar até que não se diga o contrário. Vamos ter que matricular nossas crianças na escola, sim senhor, vamos ter que acatar as leis, sim senhor, e vamos sim continuar lutando pelos nossos direitos, sim senhor. Pelo direito de educar os nossos filhos de acordo com o que a gente pensa que é certo para eles, afinal de contas os filhos são nossos e nós temos responsabilidade sobre eles. Quem vai sofrer se um dia o seu filho se desviar do caminho e for preso, virar anarquista, qualquer coisa, não é o Estado. Não é o Estado que vai sofrer por isso, são as mães e os pais. Então acredito que são as mães e os pais que deveriam ter maior poder de educar os seus filhos do jeito que acham melhor. Porque é deles que vai ser a maior consequência caso isso dê errado, caso esse projeto dê errado, né? É isso que eu quero deixar com vocês hoje. Deixem seus comentários à vontade, vamos discutir isso. Só por favor, sem violência, né? Vamos falar de uma forma civilizada. E é isso que eu tenho a dizer hoje. Essa é a minha opinião. Eu acredito que nós temos que ter mais liberdade de escolha e respeitar realmente o que é diferente. Esse é o vídeo de hoje e até a próxima.